E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia aí para vocês. E a situação da Lava Jato? Hoje é mais um dia e a Lava Jato parece estar se esgotando. Na verdade, quando a gente abre os sites de notícias convencionais, a gente olha e acha que está uma revolução. A Lava Jato vai acabar, porque parece que está 100% errada. Ontem o ministro Marco Aurélio disse, ministro do Supremo Tribunal Federal, lá o topo da justiça, a corte máxima, disse que um caso como esse de Sérgio Moro, conversando com a equipe da Lava Jato sobre essas questões de como organizar para ter um melhor julgamento, com melhores provas para que a pessoa venha a ser condenada, e disse que isso era muito grave e que se for comprovado alguma situação irregular, com certeza vai ter que ser punido. O que é interessante é que o Supremo Tribunal é conhecido pelos brasileiros que buscam informações como os casos mais impressionantes onde os juízes têm relações com os réus. E você não vê a mídia criticando em excesso, você não vê as pessoas indo às ruas. Ontem a Jandira Fegali do PT colocou, e alguns deputados do PT, que se Sérgio Moro não renunciar, o Dalton Delael não renunciar, não vai ser aprovado nada no Congresso. Então lembra do PLN4, crédito suplementar, que é para pagar Bolsa Família, aposentadoria, luas, que é para pagar alguns incentivos rurais. Esse crédito suplementar é para ser votado até dia 15, se eu não me foge a memória, parece que estendeu até dia 25. Se ele não for aprovado, o governo hoje, o governo Jair Bolsonaro só tem duas escolhas a fazer. O primeiro, cortar, não pagar, porque não tem dinheiro. O Congresso há um teto e o Congresso precisa votar. Quando o governo olha e vê que não dá para pagar, o governo pede ao Congresso que votem. Se eles forem favoráveis, esse crédito suplementar ele vem para o governo poder pagar essas despesas. Se eles não votarem isso, se eles ficarem com isso que só vão votar quando o Sérgio Moro for renunciado, não sei o que, e Sérgio Moro não vai renunciar por uma besteira dessa, então o governo não vai ter dinheiro para pagar. O que vai acontecer? Ou o Bolsonaro não paga, e daí as pessoas ficam sem receber o Bolsa Família, ficam sem receber sua aposentadoria, ou ele paga dando pedalada fiscal, e daí ele é impeachmentado. Então veja a artimanha que a esquerda está fazendo com as conversas para poder prejudicar o governo. Aí quando eu coloco a situação de o caso de Sérgio Moro com Dalton Dallagnol, para que eles renunciem por causa dessa situação da conversa entre eles, aí vem a situação do STF. Quer ver um exemplo? O nosso presidente do STF, o senhor Dias Toffoli, foi advogado de José Disseu, que é do PT, foi advogado do PT por vários anos e está lá no STF, indicado por Dilma, por Lula para estar no STF. O mesmo já foi advogado de José Disseu, feito eu falei. Mas quando teve o habeas corpus para ele decidir, ele era para se colocar impedido de decidir por ter uma relação com o réu. E ele não fez isso. Ele julgou favorável. E na eleição de 2018, se não foi em agosto e setembro, José Disseu ficou livre pelo habeas corpus que o seu Dias Toffoli assinou. Você viu alguma manifestação contra isso da parte da esquerda? Você viu o Congresso dizendo que não ia votar mais nada enquanto o Dias Toffoli não saísse do Supremo Tribunal? Não, não teve. A mesma coisa o senhor Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O mesmo teve relação com o senhor Jacob Barata, onde a esposa dele trabalhava no escritório de advocacia, que estava defendendo o Jacob Barata, que era um empresário que estava na Lava Jato, caiu na Lava Jato por corrupção em transportes, e o mesmo julgou favorável e dá o habeas corpus ao seu Jacob Barata. E ele era para se mostrar impedido, e ele não fez isso. Você viu a mídia de esquerda fazendo revolução, dizendo que só ia votar as coisas no Congresso quando ele saísse, isso há 2 anos. Você viu isso? A mesma coisa o senhor Valdir Damuz, do PT do Rio de Janeiro, ele disse que tinha como Gilmar Mendes um aliado a favor do PT. Ele tem um vídeo, você colocar no YouTube, você vai ver um vídeo, o seu Valdir Damuz, do PT do Rio de Janeiro, dizendo: temos Gilmar Mendes um aliado. E ele está lá julgando ainda.
Ele caiu em vários grampos e um deles foi ele falando com a Aécio Neves, a Aécio Neves pedindo ajuda a ele sobre uma situação no judiciário. E essa semana ele julgou a causa de Aécio Neves, mandando para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que não julga ninguém. O caso de Aécio Neves vai ficar lá uns 100 anos e vai prescrever. Ou quando for ser julgado, não vai nem ter graça mais. Mas você vê a mídia batendo em cima disso, você vê a mídia cair em cima, você vê os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, da Rede, dizendo que não vai julgar mais nada enquanto a Aécio não for julgado, enquanto o julgamento não sair. Só existe um guerreiro nessa situação contra o Supremo Tribunal no Brasil, que se chama Modesto Carvalhosa. Já implementou vários pedidos de impeachment no Senado. Você já viu algum ser julgado? Você vê a mídia dando atenção a isso constante? Não. Por quê? Porque eles são beneficiados com isso. Há um beneficiamento. Quando você pega a questão do governo Lula, governo Dilma, para a mídia social, para a mídia normal, você vê que houve gastos e mais gastos de financiamento. Era 500 mil para uma, 200 mil para outra, 1 milhão para outra. Quando o governo Bolsonaro assumiu agora, ele cortou isso tudo. Então a mídia não vai gostar de um cara que faz isso. Ele cortou todo o dinheiro da mídia que tinha. Em outras ele cortou pela metade. Ele começou a dizer que não ia investir em mídias para fazer propaganda para o seu governo. Ele ia investir na educação, na saúde. Então quando você abre as manchetes hoje do jornal, só tem notícia ruim sobre o governo Bolsonaro. Não tem uma notícia boa. É por isso que eu digo, é melhor ir nas mídias sociais. É melhor você se inscrever num canal, é melhor você seguir alguém que está... O meu intuito nesses vídeos, nesse canal é exatamente isso, passar uma informação em que a mídia não passa. Então observa a situação como é. Eles tentam ludibriar a cabeça daqueles que não têm a informação suficiente sobre o caso. Eles vêm com a conversinha, gravam um vídeo ali, joga, e a pessoa que não pesquisa, que não busca informação, acaba caindo nessa situação e acaba sendo contra o governo por causa disso, onde ele faz toda uma repercussão, mas a responsabilidade são dele. Então o STF poderia ser julgado, poderia ser impedido. Muitos ministros ali deveriam ser afastados. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, Sérgio Moro renuncia hoje, Dalton Danoel renuncia seu cargo hoje, mas eu quero pelo menos que os 5 ministros do STF também renunciem seu cargo. Pelo menos os 5 dali que se tornem impedidos. Se a Polícia Federal investigar cada um, vai ter alguma coisinha de relação deles com o réu. E não podem. Eles não podem ter essa relação. Mas tiveram. Ou tem. Só que a mídia não mostra isso. Então a gente precisa estar bem atento a essa situação. Quer ver um outro ponto? Dia 14 provavelmente estão se organizando mais uma greve pela educação Lula livre. Eu acho que o intuito dessa greve é para que Lula saia da cadeia e vá terminar o ensino médio. Só pode ser isso. Porque quando a gente pega a pauta da greve é o seguinte: contingenciamento, o corte na educação. Porque está tirando tudo. Só que quando a gente pega, não é um corte, é um contingenciamento em que o governo está fazendo agora para poder controlar as contas públicas, porque não sabe como vai ser amanhã. Então esse contingenciamento de gastos ele é da seguinte forma: o governo olha as ações que são obrigatórias, os gastos que são obrigatórios na situação. Por exemplo, salário de professor não pode ser cortado, está lá o dinheiro. Luz, água não pode ser cortado, está lá o dinheiro. Merenda, está lá o dinheiro. Mas tem coisa que ele pode olhar e ver que pode ter um contingenciamento nisso. Por exemplo, segurança privada. Ele pode dar um corte e colocar a polícia para fazer esse serviço. Isso aí vai ser um contingenciamento de gasto. Esse contingenciamento, se não me foge a memória, hoje no governo Bolsonaro é de 2 bilhões em todas as universidades. É o contingenciamento porque se lá na frente as contas públicas melhorarem, aí esse dinheiro ele volta. Outra coisa que o ministro da Educação colocou: se chegar um reitor aqui com um projeto dizendo assim, a gente precisa desse dinheiro urgentemente, não pode ser cortado, ele disse que libera na hora. Na hora, se mostrar a ele que necessita daquele dinheiro. E ele disse, até agora não chegou ninguém. Mas você vê greve por mais greve, querendo greve porque é a favor da educação. Só que quando você pega o governo Dilma,
foi onde teve os maiores cortes mesmo, não foi contingenciamento, foram cortes de 10,7 bilhões, 10,7 bilhões. Você viu greve, você viu a mídia fazendo a repercussão que faz hoje. E detalhe, naquela época, era para enxugar um sistema de corrupção, que segundo a Lava Jato foi desviado quase 700 bilhões do Brasil, que eles ainda conseguiram recuperar 2,5 bilhões da corrupção. Então houve um corte de verbas para tentar suprir uma situação que estava desenfreada, que era a corrupção. Mas você não vê a mídia, você não via a mídia batendo tanto, você não via professores fazendo greve, você não via reitor fazendo greve. Por quê? Porque provavelmente, eu vou dizer provavelmente, talvez, para quem não esteja processo, aproveitava da situação por cima. É aquela situação, eu estou ganhando, então o que acontecer, eu não ligo. Mas agora o governo está vendo, com a ideia de tentar enxugar a máquina pública, organizar a situação do Brasil, tentar colocar ela num rumo certo de contabilidade e fiscalização, educação tentando fluir, aí tá, é corte, é desmantelamento, tá tentando fazer isso para acabar com a educação, porque eles não estão mais com aquela boquinha que tinha antes. Então a gente precisa estar atento às informações que passam. É por isso que eu faço esse vídeo. Eu tenho o meu canal, que você, se você quiser me seguir, pode se inscrever no canal, dá um joinha no sininho para poder receber notificações. Tem vídeos diários, dá uma curtida para que o vídeo possa ficar em posições boas e que a gente possa pesquisar e investigar essas informações. Às vezes nada é do que a gente pensa. Então investigue, veja o que é certo, retire o que é bom e rumo para um Brasil melhor. A Lava Jato está fazendo um ótimo trabalho, o Sérgio Moro está fazendo um ótimo trabalho, e a ideia principal, diminuir, que não vai acabar, mas diminuir a corrupção no Brasil. Tá certo, pessoal? Bom dia aí para vocês.